Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. O nosso tema de hoje é negociação. Repare que negociamos diariamente na vida, no trabalho, em casa, com os colegas, com o patrão, com o cônjuge, com os filhos, numa compra, numa venda. E gostamos de negociar de uma maneira pouco produtiva e muito belicosa. A gente quer sempre ganhar a discussão. Será que esta é a única maneira de se negociar? Será que não há uma alternativa a essa barganha? Como sempre, o programa gera uma pergunta e a pergunta de hoje é: qual é a alternativa à barganha posicional numa negociação? Vamos descobrir isso agora? Bom programa. Mas, afinal de contas, qual é a alternativa à barganha posicional numa negociação? Bom, qualquer negociação deve produzir um acordo sensato e deve ser eficiente. E toda negociação envolve objetivos ideais, realistas e prioritários. Cabe aos negociadores mais habilidosos conseguir pelo menos os realistas e os prioritários, uma vez que o lado oposto da negociação pode não estar de acordo com o que é pedido pelo outro lado. Normalmente, os negociadores tendem a tomar uma posição, defendê-la e fazer concessões para chegar a uma solução de compromisso. Eles assumem sucessivamente e depois abandonam uma sequência de posições para chegar ao acordo final. Esta forma de negociação, chamada de barganha posicional, não é eficaz. Por quê? Porque ela põe em risco a manutenção do relacionamento entre os negociadores e inviabiliza uma negociação multilateral. Por outro lado, ser gentil numa negociação não é a resposta para chegar a um bom acordo. O meio do caminho mais sensato repousa numa metodologia chamada de negociação baseada em princípios. Elaborado em Harvard, esse método de negociação, explicitamente destinado a produzir resultados sensatos, eficientes e de forma amigável, também chamado de negociação dos méritos, pode ser resumido em 4 pontos fundamentais. Primeiro, separe as pessoas do problema. Segundo, concentre-se nos interesses e não nas posições. Terceiro, crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer. E quarto, insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo, algum critério. Nesta técnica, a negociação deve ser dividida em 3 etapas: análise, planejamento e discussão. Durante a fase de análise, o negociador deve tentar diagnosticar a situação, colhendo informações, organizando-as e analisando cada uma delas. Para que tal seja feito de maneira eficaz, deve desconsiderar os problemas pessoais, as emoções e garantir uma comunicação clara, além de identificar seus interesses e os da outra parte. O negociador também deve identificar critérios para utilizá-los como base para o acordo. O segundo estágio é o estágio de planejamento. Durante esta fase, devem ser geradas ideias que sirvam de base para decidir o que fazer. Dentre os seus interesses, quais são os mais importantes? Quais são os objetivos realistas, quais são os ideais e quais os prioritários? O negociador precisa descobrir e classificar esses objetivos. Na última fase, a de discussão, as diferenças de percepção, os sentimentos negativos e a dificuldade de comunicação podem ser reconhecidos e abordados pelos negociadores. Cada lado precisa compreender os interesses do outro. Ambos podem gerar opções que sejam mutuamente vantajosas e procurar concordar quanto a padrões objetivos para conciliar os interesses opostos. O livro Como Chegar ao Sim, a negociação de acordos sem concessões, de Bruce Patton,
de 2005, descreve no detalhe essa brilhante alternativa à barganha posicional. As principais diferenças entre esses dois métodos são as seguintes. Na barganha posicional, os negociadores são amigos ou adversários. Na negociação baseada em princípios, eles são solucionadores de problemas. No primeiro método, os negociadores são afáveis ou ásperos, uns com os outros, dependendo do perfil de cada pessoa. No segundo método, os negociadores são afáveis uns com os outros e ásperos com os problemas, separando as pessoas da questão a ser resolvida. Na barganha posicional, há pressões e desconfianças. Na negociação de méritos prevalece a razão, ou seja, deve-se proceder independentemente da confiança entre os negociadores. Por fim, na negociação baseada em princípios, a disputa por vontades, as perdas e as exigências por vantagem são substituídas pelas múltiplas opções de caminhos desenvolvidos durante o planejamento da negociação e pelos resultados baseados em padrões. Além disto, o método da negociação baseada em princípios é uma alternativa que reforça os valores morais no jogo das negociações. Se você quiser exercitar este tipo de negociação, faça o seguinte exercício com mais 2 colegas. Finja que você é um gerente e um dos seus colegas é o empregado. E você vai comunicar alguma coisa a ele. Alguma coisa que você quer que melhore no trabalho dele. Coloque o terceiro colega como ouvidor, alguém que está prestando atenção na negociação entre vocês dois e, ao final, vai dizer o quão próximo vocês estiveram da negociação baseada em princípios e o quão distante estiveram da barganha posicional. Tente esse exercício. É isso, pessoal. Esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram, cliquem na mãozinha logo abaixo do vídeo, transformando-a em azul. Deixe o seu like. E não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante para nós. Se quiserem se aprofundar mais nessa discussão da barganha posicional versus a negociação baseada em princípios, o endereço do post que originou esse programa encontra-se logo abaixo do nosso vídeo, bem como nossos livros na Amazon e os nossos cursos na Udemy. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!